Entre as informações mais urgentes do dia de hoje está a presença em estúdio ao vivo e a cores de Jamil Chad, nosso correspondente. Não é pouca coisa, Olha não. Só. Jamil, um bom dia rapidinho, que já a gente volta com os seus destaques. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Que prazer estar aqui com vocês. Muito melhor sua voz aqui nesse microfone ao vivo. Muito bem. Gente, que legal. Bom, vamos atualizando os destaques do noticiário. A gente já volta com o Jamil em edição extraordinária. Sempre é extraordinária, mas vamos lá. O medo da violência altera a rotina de 57% dos brasileiros nos últimos 12 meses. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha, o levantamento aponta que 96% da população afirma ter medo de ao menos uma situação de violência. O impacto é mais intenso entre mulheres e pessoas de baixa renda. Entre as mudanças de comportamento estão evitar sair à noite, recalcular trajetos e até deixar de usar o celular em locais públicos. Os planos de saúde coletivos tiveram um reajuste anual médio de 9,9%. Vamos arredondar para 10% nos 2 primeiros meses de 2026. Essa variação é a menor em 5 anos, mas representa mais do que o dobro da inflação oficial medida. O governo de São Paulo multa a loja Fast Shop em mais de R$1 bilhão por fraudes no ICMS. A sanção é a maior já aplicada no país com base na lei anticorrupção. O caso é um desdobramento da operação que apura esquemas de corrupção tributária envolvendo auditores fiscais e empresas do setor privado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel não previa a dimensão da crise envolvendo o Estreito de Hormuz no início da guerra contra o Irã, veja bem. A declaração foi dada em entrevista à emissora americana CBS, na primeira aparição do premier na TV dos Estados Unidos desde o início do conflito. Netanyahu ainda disse que a guerra não acabou e indicou a possibilidade de novas ações contra o programa nuclear iraniano e grupos aliados de Teherã na região. 8h05. Vamos aproveitar e já perguntar para o Jamil Chad sobre esse assunto, Felipe Bueno. A gente sempre faz referência quando acontece alguma coisa assim ao primo Basílio do Essa de Queiroz, do mesmo país de onde veio Joana Treptow, né? E o conselheiro Acácio falando que o problema das consequências é que elas vêm depois, né? E aí vem as consequências e você fala que a gente não estava preparado. E assim, Jamil, Joana, né? É raro o Netanyahu assumir um erro, né? Ainda mais num jornal de alcance mundial, como foi o caso, né? Sem dúvida, Felipe. Olha, sem dúvida, essa é uma daquelas frases que, de alguma forma, em algum lugar a gente vai estudar no futuro. Né? Porque, claro, um impacto desse tamanho. Agora, não podemos esquecer, no dia, na verdade, horas antes do lançamento da primeira operação, lá no dia 28 de fevereiro, os generais norte-americanos entraram no Salão Oval e disseram para Donald Trump: existe um risco. O risco é de que, claro, o Estreito de Hormuz seja fechado. E Donald Trump falou: não, mas não farão isso. Né? Logo depois, quando isso acontece, Marco Rubio diz que, claro, aquilo foi utilizado como uma espécie de bomba atômica econômica. Ele também citou esse fato. Então, tudo isso aí é muito impressionante o Netanyahu chegar a essa conclusão. Agora a gente pode lembrar também do Zagallo, né? Em 74, agora fomos surpreendidos novamente quando a Holanda, né? o carrossel da Holanda venceu o Brasil em 1974. Mas enfim, pois não, Joana? Como é que fica então o andamento do acordo agora? Então, essa situação agora é complicada, porque o que aconteceu na semana passada? O governo Donald Trump mandou uma proposta para o Irã para encerrar a guerra com 14 pontos. Num dos pontos, e esse é o ponto agora fundamental, previa-se 20 anos de moratória de qualquer tipo de enriquecimento de urânio. Então, durante 20 anos, o Irã não poderia fazer nenhum tipo de enriquecimento, não poderia ter nenhum tipo de atividade nuclear pacífica. Não estamos falando de bomba, estamos falando de atividade pacífica. E aí, ontem, na verdade, ontem, domingo, o Irã apresentou uma contraproposta. Nessa contraproposta, há um espaço de uma moratória, mas muito menor. Não 20 anos, não foi revelado quanto, mas seria muito menor. E aí, no final do dia de ontem, nós tivemos Donald Trump anunciando que a contraproposta iraniana é totalmente inaceitável. Essa foi a frase que ele utilizou. Então, começamos a semana onde nós estávamos já antes.
em absoluta guerra, sem nenhum tipo de previsão de um acordo. E dentro do que eu pude ver, Jamil, Joana, você que está ouvindo a gente, o Irã também pretendia, ou pretende, né, podemos dizer assim, a derrubada das sanções econômicas, né? Porque sem isso o Irã não consegue se sustentar, ou consegue com a ajuda dos aliados que ele tem tido, né? Rússia e China por trás, né? E isso de alguma forma me parece que mantém esse xadrez instável da geopolítica mundial, né? Porque hoje a gente não pode falar mais de única potência, a gente pode falar no mínimo de duas potências e sei lá, uma terceira lá entre a Europa e a Ásia funcionando também, que é a Rússia, né? Sem dúvida, Felipe, é curioso porque há 10 anos, quando teve aquele acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, na verdade Europa, Irã e Estados Unidos, a previsão era justamente de criar uma moratória de 10 anos, ou seja, em 10 anos o Irã não podia tocar na questão nuclear e gradualmente as sanções ocidentais seriam retiradas. Foi tão importante aquele acordo, inclusive ele foi feito lá na Suíça, que quando o acordo foi anunciado, empresas como a Renault, a Peugeot, etc., ou seja, fabricantes de carros na Europa anunciaram que iriam voltar a investir no Irã. Claro, um mercado gigantesco, 80 milhões de pessoas, empresas europeias querendo vender. E houve toda uma tentativa, mas aí, claro, volta Donald Trump ao poder e encerra o acordo.